A paz do Senhor Jesus, meu amado, minha amada do Senhor. Que Deus abençoe o seu dia poderosamente. Que Deus abençoe sua vida e toda a sua família. Eu venho aqui mais uma vez, em nome de Jesus, guiada e direcionada pelo Espírito Santo do Senhor, para estar aqui, trazendo a palavra do Senhor nesse dia de hoje, palavra, dada pelo Espírito Santo do Senhor nesse dia de hoje para os nossos corações, Deus, ele sabe o que nós precisamos ouvir. Não é o que nós queremos, mas aquilo que o Pai quer que nós venha ouvir. Amém? Glória a Deus. Vamos ouvir o que Deus quer falar conosco nesse dia de hoje. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Olha só o que fala a palavra do Senhor aqui em 1 Coríntios. 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6, versículo 12. Você medite aí na sua casa nessa palavra, tá? Medite aí na sua casa, nessa palavra aqui que é do Senhor, que é o Espírito Santo do Senhor vai falar ainda mais ao seu coração, amém? Coríntios 6, versículo 12 em diante, que fala assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por ela. Nós sabemos o que é bom e nós sabemos o que é ruim. Todas as coisas me convêm, mas nem tudo é bom para a minha vida cristã, para a minha vida espiritual. Tudo vai ser bom para a carne. Tudo vai ser bom para a vontade da carne, porque a carne, ela busca, ela anseia as coisas da carne, que desagrada a Deus, que a carne, ela leva o ser humano a fazer as coisas que não agradam a Deus. E isso leva desobediência a Deus. Que Deus fala que nós temos que, que nós temos que ser dominados pelo Espírito Santo do Senhor, nós temos que viver em espírito, andar em espírito, fazer ali a vontade do Espírito, que é o quê? A vontade de Deus está na obediência da palavra do Senhor. O Espírito, ele nos leva a obedecer a Deus, a fazer a vontade de Deus, a buscar a vontade de Deus para a nossa vida. A carne não. A carne, ela se inclina, ela busca, ela deseja, anseia as coisas erradas, as coisas má, o pecado. E a carne, ela busca estar desobedecendo a Deus. Porque a carne, ela só busca coisas ruins. A carne, ela não busca coisa boa de Deus. A carne, ela não deseja as coisas boas de Deus. A carne, ela deseja coisas ruins. Ela leva a pessoa a fazer coisas que não agradam ao Senhor. Ela desobedece, ela leva o ser humano à carne e ela leva o ser humano a desobedecer a Deus. A carne, ela não quer obedecer à vontade de Deus. Quando no Novo Testamento você ouvir falar sobre espírito e carne, é isso. É a carne que busca fazer a vontade da própria carne, que não obedece a Deus, e o espírito, que leva nós a buscar a vontade de Deus para a nossa vida, a fazer a vontade de Deus. Aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Se eu estou em Cristo Jesus, se eu tenho o Senhor na minha vida, eu tenho que buscar viver o quê? A vontade de Deus para a minha vida. Viver o verdadeiro evangelho. Viver a vontade de Deus e não da carne.
Como é que uma pessoa diz que é de Cristo, que tem Jesus na vida dela, mas ela está desobedecendo a Deus, fazendo as coisas erradas, fazendo aquilo que não agrada ao Senhor, que é a vontade da carne, que a carne, ela não leva o ser humano a obedecer a Deus. A carne não obedece a Deus. A carne, ela leva o ser humano todo o tempo para desobedecer a Deus. É desobediência. A carne, ela leva o ser humano a desobedecer ao Senhor. A carne, ela se inclina, ela anseia, ela deseja as coisas da carne. A carne, ela não busca as coisas de Deus, a vontade de Deus, ela busca as coisas, ela busca os prazeres do mundo, ela busca as coisas que não é de Deus. A carne busca as coisas que não é de Deus. A carne, ela não obedece a Deus nem a sua vontade. Então, uma pessoa cristã, uma pessoa que é cristã, que tem o Senhor na vida dela, que tem o Espírito Santo de Deus na vida dela, que se batizou, que todo mês ali participa da ceia de Deus, que não é do homem, ela tem que andar e viver o verdadeiro evangelho da palavra do Senhor. Ela tem que ter um testemunho de vida na vida dela. Se a pessoa diz que é de Cristo, que tem Jesus na vida dela, que ela é cristã, e ela anda na vontade da carne, e ela não obedece a Deus, deixa a carne ali, deixa a carne ali dominar ela, essa pessoa, ela não tem o Senhor na vida dela. Ela não teve verdadeiramente um encontro. E outra coisa muito séria que as pessoas elas não querem viver. Também tem isso, que as pessoas elas não querem viver, obedecer à vontade de Deus. Elas querem ser esse cristão que moderno, essa modernidade do mundo. Tem cristão que ele busca viver o verdadeiro evangelho, viver na obediência a Deus. Mas tem cristão que eles não querem obedecer a Deus, eles não querem viver o verdadeiro evangelho. Eles querem viver a modernidade do mundo, se adequar ao mundo, a viver a modernidade que o mundo está oferecendo. Desobedecendo. Tem cristão que eles é cristão, mas eles dizem que são cristãos, mas eles não obedecem a Deus. Eles não buscam viver o evangelho da palavra de Deus. Se eu sou cristão verdadeiro, se eu verdadeiramente tive um encontro com Deus, se o Espírito Santo de Deus está dentro de mim, então eu não vou me deixar me dominar pelas coisas do mundo. Todas as coisas me são lícitas, porém, eu não me deixarei me dominar por elas. O que quer dizer isso? Pela vontade da carne, pelos prazeres da carne, pelas coisas, esses pratos, essas oferendas que o mundo aí está oferecendo para a carne. O mundo, o que está no mundo, não está oferecendo as coisas para o Espírito que glorificam a Deus, mas sim para as vontades da carne. Porque a carne, ela busca a vontade da carne. A carne, ela não obedece a Deus. A carne, ela desobedece ao Senhor. E o Espírito, ele busca a vontade, o querer de Deus, obedecer a palavra, viver o verdadeiro evangelho da palavra do Senhor.
Deus fala na palavra dele que seja santo como eu sou santo. As pessoas hoje elas não querem ter uma vida santa, como Deus fala, ser santo como eu sou santo. Não é que nós vamos ser, não é que nós vamos ser Jesus, não. Mas Jesus fala na palavra dele que seja meus imitadores. O que é ser meus imitadores? É eu olhar para uma pessoa e aquele exemplo ali que a pessoa que a gente tá vendo da pessoa, a gente pegar pra gente, trazer pra gente, viver, é olhar pra pessoa e não é ser igual à pessoa, é olhar, se espelhar, olhar pra pessoa, se espelhar nela e pegar aquele exemplo que a pessoa tá dando bom pra nossa vida, pra nós viver. Todas as coisas me são lícitas. Tudo eu posso. Tudo eu posso. Porém, não me deixarei me dominar por elas. Tudo eu posso, mas porém eu não me deixarei me dominar por tudo. Eu não me deixarei me dominar pela carne. Eu não me deixarei me dominar pelas oferendas, por esses pratos do mundo, que é para a carne, que é as vontades da carne. Eu me deixarei me dominar pelo Espírito Santo de Deus. O cristão, o verdadeiro cristão que teve verdadeiramente um encontro com o Senhor, que tem dentro dele o Espírito Santo do Senhor. Ele não anda nas vontades da carne. Ele não dá um mau testemunho de cristão. Ele é cristão de verdade na casa dele e aonde ele for. Não é uma hora é cristão e outra hora não é cristão. Uma hora a pessoa está se parecendo com cristão e outra hora a pessoa está se parecendo com os mudanos, com aqueles que não têm o Senhor na vida dele, que não tem compromisso com o Senhor. A pessoa é cristã de verdade, ela tem que dar testemunho de cristão. Testemunho que Deus entrou na vida dela, que ela não é mais aquilo que ela era, que ela não vive mais daquela forma que ela vivia, que ela não age mais da forma que ela vivia. Não. Quando a pessoa estava no mundo, ela fazia tudo que a carne queria, fazia a vontade da carne, pecava, fazia tudo que não presta, coisa errada, quando estava no mundo, quando ela não tinha Jesus. Mas quando a pessoa tem Jesus na vida dela, quando ela tem um encontro com o Senhor, quando o Espírito Santo de Deus entra dentro dela, ela é outra pessoa. Ela é outra pessoa. Ela não é mais aquilo que ela era atrás, antes de conhecer o Senhor. Ela não vive mais da forma que ela vivia. Ela não faz mais aquilo que ela vivia lá atrás, porque agora ela teve um encontro com o Senhor, agora ela tem Jesus na vida dela, o Espírito Santo de Deus está dentro dela, dentro dele. Como é que a pessoa diz que é de Cristo, que tem Jesus dentro dela, e dá mau testemunho, e anda fazendo coisa errada? Não tem decência nas suas vestes, não tem decência nas suas vestes. Todo instante, todo instante, todo instante, todo tempo, a gente estamos vendo os cristãos dando mau testemunho de cristão. Os cristãos, eles querem viver essa modernidade do mundo. O que o mundo, essa modernidade que o mundo está oferecendo. Mas não salva você, meu amado, minha amada.
Não adianta você se enganar, você dizer que é cristã e você está se adequando, você querer cada dia mais estar na modernidade do mundo, entrar nessa modernidade do mundo e dizer que você tem Jesus, não. Não. O crente verdadeiro, ele tem que ser crente verdadeiro em casa e aonde ele for. Ele não tem que se contaminar aonde ele está indo, não. Jesus, ele pregou para pecador. Jesus, ele veio para os pecadores. Mas, porém, Jesus não se contaminou com as práticas, não se deixou levar por mal companhia, por má influência de ninguém, não se deixou se dominar pelas coisas erradas. Jesus, ele era como eu e você. Jesus, ele era como eu e você. Jesus ele pregou para pecadores. Jesus, ele ama o pecador, mas não as práticas do pecado. Jesus concorda, Jesus aceita. Por isso que Jesus, ele deixou a palavra dele, para que nós venha conhecer a verdade, para que nós venha ser libertos dessa vida errada, dessa prática do pecado e viver uma vida honesta e decente. Jesus era ser humano. Quando Jesus estava pregando a palavra para as pessoas, era como ser humano, como eu e você. Mas Jesus não se corrompeu. Jesus não se deixou se influenciar por ninguém. Por as pessoas que estavam na vida errada. Por aquelas práticas erradas que as pessoas estavam fazendo. Não. Jesus foi pregando a verdade para as pessoas serem libertas, para as pessoas conhecer a verdade, não viver naquela vida, não praticar mais aquilo, largar aquilo, fazer o certo, ser honesto. Não é porque Jesus ele ama a gente, não é porque Jesus ele ama a gente que ele vai passar a mão na nossa cabeça, nós fazendo coisas que não é certa. Não é. O pai, ele corrige o filho porque ele ama. O pai, ele corrige a seu filho porque ele ama o seu filho. Não é porque Jesus, ele ama a gente que Jesus vai passar a mão na nossa cabeça, a gente errado, não. A gente fazendo coisas erradas, não. Jesus não vai passar a mão na nossa cabeça e falar pra gente, tá tudo bem. A gente fazendo coisas erradas que não agradam ao Senhor. Porque Jesus, ele veio para ensinar a gente. Ele deixou a sua palavra. Ele deixou a sua palavra conforme ele pregava para aquele povo naquele tempo ali que ele era ser humano. Ele deixou a palavra para a gente obedecer o seu mandamento. Viver nesse caminho aqui certo de Deus. Fazendo certo. Não é errado. Não é porque Jesus ama a gente que Jesus vai passar na nossa cabeça. A gente é errado, não. Não. O pai, ele corrige o seu filho porque ele ama. Se Jesus não amasse a gente, ele não corrigia a gente com a sua palavra. Porque a palavra de Deus é Deus falando com a gente. Então, a palavra do Senhor fala aqui em 1 Coríntios, versículo, 1 Coríntios 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas? Tudo é lícito para mim? Tudo é lícito. Mas, porém, eu não me deixarei dominar por elas. Eu não vou me deixar dominar pelas vontades da minha carne, porque a carne, ela leva a desobedecer a Deus. A carne, ela busca desagradar a Deus. A carne, ela busca as coisas mais, as coisas que não prestam. A carne, ela não busca a vontade de Deus. O querer de Deus, a obediência que Deus fala pra gente, né? Ensina a gente, obedecer. Obedecer é o quê? Obedecer
é fazer as coisas certas. Fazer as coisas certas. Porém, eu não me deixarei dominar. Eu não me deixarei me dominar por elas. A carne não é para dominar a gente. Quem tem que dominar a gente é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é quem tem que dominar a gente. Para que nós venhamos obedecer a Deus, para que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Não é a vontade da carne. A carne, ela leva o ser humano a desobedecer a Deus, a não obedecer a Deus. Só busca as coisas carnais, as coisas erradas, as corrupções dos olhos. Então nós temos que buscar o quê? A vontade de Deus para a nossa vida. As pessoas, elas não querem elas não querem as coisas certas, querem as coisas erradas. Aí depois vai chegar a conta para você pagar. Você não está querendo isso? Você não quer buscar as coisas da carne, os prazeres, as vontades, as cobiças da carne, as coisas erradas? Aí vai chegar a conta depois para pagar. Porque tem as consequências. Jesus fala em Romanos 8, fala a palavra do Senhor claramente. Que aquele que está na carne não pode agradar a Deus. Aquele que anda, né, a palavra do Senhor fala em Romanos, que aquele que anda no Espírito, esse é filho de Deus. Aquele que anda guiado pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então quer dizer que aquele que anda na carne, que faz a vontade da carne, não são filhos de Deus. Romanos fala claramente sobre a carne e o Espírito, sobre a vontade da carne e a vontade do Espírito. Vá lá em Romanos 8, que você vai compreender ainda mais o que o Espírito Santo do Senhor fala sobre as vontades da carne, que não agrada a Deus, e a vontade do Espírito, que é a vontade de Deus. Aqueles que fazem a vontade da sua carne não podem agradar a Deus. Romanos 8 fala. E aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses sim, são filhos de Deus. Eu sou filho de Deus, eu tenho Deus. Não obedece a Deus, tu é filho de Deus, como se tu não obedece a teu pai? Se tu não quer dar ouvido a ele, faz as coisas erradas, faz a vontade da carne, anda fazendo o que não presta. Porque a vontade da carne, ela só busca isso, coisas que não prestam, coisas que não agradam ao Senhor. Aí depois vem a conta. A palavra do Senhor ainda fala mais aqui. A palavra do Senhor é linda, maravilhosa, é completa para tudo na nossa vida. A gente não está enganado, a gente sabe o que é bom, o que é ruim, o que agrada a Deus e o que não agrada. Ainda fala mais aqui na palavra do Senhor. Aleluia. Ainda fala mais aqui. Aqui é 1 Coríntios 6. Você vai pegar o 12 todinho em diante, que Deus vai falar ainda mais ao seu coração. E o versículo 9, aqui em Coríntios, em 1 Coríntios, aqui o versículo 9, aqui ainda fala: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós? Provei de Deus, e que não sois de vós mesmos. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Casa, morada do Espírito Santo de Deus. Agora você vê, Deus fala na palavra aqui, no Novo Testamento aqui, em 1 Coríntios aqui, capítulo 6, versículo 19, você vê, Deus fala que nós somos templo
do Espírito Santo de Deus. O que quer dizer isso? Morada, casa para o Espírito Santo de Deus morar dentro de nós. Mas o Espírito Santo de Deus não vai morar dentro de uma casa suja. Dentro de uma casa cheia de pecado, com coisas ruins. Claramente a palavra do Senhor fala Espírito Santo. O Espírito Santo é santo. Como é que o Espírito Santo de Deus vai morar dentro de nós que somos templo do Espírito Santo, morada, casa, dentro de nós sujo, dentro de nós cheio de sujeira? Hã? Então, para o Espírito Santo de Deus morar dentro de mim, fazer morada dentro de mim, eu tenho que permitir Jesus me limpar, me libertar do que não presta, daquilo que não é de Deus, para poder o Espírito Santo de Deus vir fazer morada dentro de nós. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Então, o templo de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele vive como? Ele anda como? De todo jeito? De qualquer forma? Não. Não. O Espírito Santo de Deus, que é santo, habita dentro de nós. Para ele morar dentro de nós, nós que temos que estar o quê? Permitir Deus nos limpar. Nos limpar, nos libertar, tirar a sujeira, tudo que não presta, para que o Espírito Santo venha e entre dentro de nós e faça morada. Se o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós, como é que tem que ser a minha vida? Como é que eu tenho que andar? Como é que eu tenho que viver? De todo jeito? De toda forma? Não. Não. O Espírito Santo de Deus, quando ele entra dentro de nós, a nossa vida é diferente. A nossa vida é diferente em tudo. É no viver, é no vestir. Somos templo, morada do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Olha só, Deus fala do corpo nosso. Nosso corpo, ele é santo. Deus não fez o nosso corpo para as coisas erradas, para andar nu, para andar sem roupa, para andar com um pedaço de roupa. Não. Aqui fala claramente, aqui em Coríntios, no 6, no capítulo 6, versículo 12 em diante, vá lá e medite para você ver o que Deus está falando aqui na sua palavra. Nós somos, olha só, 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus. Olha só o que Deus fala como é forte. E que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O seu corpo está glorificando a Deus? Reflita sobre isso, tá? Vós sois templo do Espírito Santo de Deus. Então, o nosso corpo, aqui fala na palavra, é para glorificar o Senhor. Você está glorificando a Deus com o seu corpo? Eu estou glorificando a Deus com o meu corpo? Porque nós somos casa, morada. Casa, morada para o Espírito Santo de Deus habitar. E como é que eu estou na presença do Senhor? Eu estou glorificando a Deus em tudo?
Eu estou glorificando a Deus no meu viver? Eu estou glorificando a Deus no meu viver? Estou glorificando a Deus no meu corpo? Porque Deus está falando aqui do corpo. Corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Deus comprou nós por um bom preço, fala a sua palavra. Jesus nos comprou pelo bom preço. Aí Deus fala aqui, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Você está glorificando a Deus no seu corpo? Ou está envergonhando ao Senhor? Quantas pessoas, e também os cristãos que estão envergonhando ao Senhor com o templo de Deus que somos nós, com o nosso corpo. O nosso corpo é templo de Deus. É santo. E se nós somos santos, porque o Espírito Santo de Deus é santo, se nós somos santos, então o santo não está no meio das sujeiras, não está no meio das coisas erradas, não está se enchendo do que não presta. Santo é santo, não está no meio das coisas erradas, no meio, praticando, vivendo coisas erradas, coisas que não prestam. Você, eu, estamos glorificando ao Senhor? Estamos no nosso viver, no nosso falar, no nosso vestir. Quantos cristãos que dizem que são cristãos, que estão envergonhando a Deus, a palavra de Deus, com o seu templo, com a sua vida. O templo refere-se à morada. Deus, ele fala que nós somos morada, uma casa para o Espírito Santo morar. Então, se o Espírito Santo de Deus está dentro de mim, eu não tenho que estar fazendo que não presta. Eu não tenho que estar andando de qualquer forma, porque quem habita dentro de mim é o Espírito Santo, ele é santo. Então eu tenho que me vestir, eu tenho que me andar com decência. O santo, ele não está no meio de sujeira, no meio das coisas erradas. Não. E não vai deixar a carne dominar ele. Porque todas as coisas são lícitas. Mas, porém, não me deixarei dominar por elas. Fala aqui também. Aqui também fala. Medita lá. Vá lá em 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 12 em diante, que vai falar sobre as obras da carne, as obras do Espírito. Eu sou filho de Deus. Não obedece a Deus. Anda na vontade da carne. Anda fazendo o que não presta. Não obedece a Deus. Não quer dar ouvido a Deus. É filho de Deus, né? E quer ir pro céu. Eu vou pro céu. Eu sou filho de Deus. Vou pro céu. Sem se arrepender. Sem querer largar o que não presta. Sem querer se consertar. Jesus fala, não quer ouvir. Jesus, ele nos ama. Mas, porém, porque Jesus nos ama, ele não vai passar a mão na nossa cabeça, a gente é errado, não. O Pai corrige. O Pai corrige o seu filho, porque ele ama. Isso aqui é o verdadeiro evangelho que você está ouvindo. O verdadeiro evangelho que você está ouvindo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus fala que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. O nosso corpo não é para prostituição. O nosso corpo não é para andar nu, para andar sem roupa, com pedaço de roupa. E o que é que a gente está vendo hoje? Até mesmo no meio cristão, uma vergonha. Os próprios cristãos, eles estão envergonhando o evangelho. Não andam com decência, não dão exemplo de cristão.
e as pessoas as pessoas elas vê o cristão dando mau testemunho de cristão. E aí, como é que fica isso? Ah, é tão fácil assim ser cristão? É tão fácil assim ser cristão, é? Aquela menina, aquele menino fala que é cristão, eles são cristãos, estão na igreja direta, mas porém, olha a vida. Olha a vida. Vivendo, que nem os mudando, que não tem o Senhor, que não tem temor a Deus, que não obedece a Deus. Enfim, quantos cristãos estão dando mau testemunho de cristão? Dizem que são cristãos, e quando você olha, só vê mau testemunho, envergonhando o evangelho, a palavra do Senhor. E Jesus fala na sua palavra, né, que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Olha só que coisa linda. Olha só que coisa linda. O nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. É morada. É uma casa que o Espírito Santo de Deus habita. E nós estamos glorificando a Deus com o nosso corpo. Nós estamos glorificando a Deus no nosso viver. Ou estamos envergonhando a Deus, a sua palavra. Jesus fala aqui no versículo ainda 20, porque foste comprado por um bom preço. Eu e você fomos comprados por um bom preço. Você está glorificando ao Senhor no seu viver? Você está dando alegria a Deus no seu dia a dia, no seu viver? Ou está envergonhando e entristecendo a Deus? O nosso corpo não é para as coisas erradas. O nosso corpo, Deus fala aqui, ele é santo. O nosso corpo é santo, então não é para estar, o santo não é para estar nas coisas erradas, não é para estar praticando aquilo que não presta, não é para estar exposto o meu corpo. Para quê? Para que isso? Meu corpo está exposto. Para quê? É falta de sabedoria. Falta de sabedoria. O nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Para que está exposto? Para que isso? Se a palavra fala que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não vai morar dentro de sujeira, não, porque ele é santo. Ele não vai estar no meio das porcarias, das coisas erradas, não. O Espírito Santo de Deus, ele é santo. Para ele morar dentro de nós, nós temos que permitir Jesus entrar para nos libertar, nos limpar, arrancar tudo que não presta, tudo que não agrada a Deus. E nós vamos receber aí o Espírito Santo que deu na nossa vida. E não viver mais da forma que a gente vivia, não agir mais da forma que a gente agia, não fazer mais as coisas erradas, sabe, que fazia antes, não. Ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, ser dominado, não mais pela carne, pelas vontades da carne, mas pela a vontade do Espírito Santo de Deus. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. É muito sério. Os cristãos, eles não estão glorificando a Deus com o seu corpo, que é templo, é morada do Espírito Santo do Senhor. O que a gente vê hoje é os cristãos dando mau testemunho. Os cristãos estão dando mau testemunho, porque quando a gente olha na internet, o corpo, como que está o corpo da pessoa exposta, carne exposta, para quê? As carnes que tem que ser expostas lá no açougue, lá no mercado, pra gente. Pra gente que a gente vê, né? Tem que ver e comprar.
Cadê o temor à palavra do Senhor? Cadê o temor a Deus? Crente. Crente! Cadê o temor a Deus? Cadê o temor à palavra de Deus? Tu é crente? E por que tu não vive que nem um crente? Por que tu não dá bom exemplo como crente? Por que tu não dá testemunho de crente verdadeiro? Todo mundo é crente, todo mundo é cristão, todo mundo tem Jesus. Mas, porém, obedecer, ninguém quer obedecer. Ninguém quer ouvir a verdade. Não. Quer estar aí, ó, na modernidade do mundo. Eu tenho que andar na moda do mundo. Pedaço de roupa, tudo de fora. Pintado. Pintada igual um arco-íris, que é de várias cores. As obras das mãos do Senhor são perfeitas. Deus nos fez perfeitos, lindos. Deus nos fez tão perfeito, tão lindo. Por que o homem, porque a mulher está tão insatisfeito com o que Deus fez? Porque nós somos tão ingratos. Porque nós somos tão rebeldes. Sempre nós estamos reclamando de cabelo, de corpo, disso, daquilo, e não aceita a obra de Deus. Quando a gente não aceita um cabelo, quando a gente não aceita o nosso corpo, que tantas pessoas que buscam, né, fazer tanta coisa no corpo para estar bonito. Você já é bonito, você já é bonita, porque não foi Deus que ele fez? As obras da mão do Senhor são perfeitas. São perfeitas, são lindas. Quantas pessoas insatisfeitas, né, com o seu corpo, com o seu cabelo, com isso, com aquilo, gastando tanto para ficar bonito. Meu Deus do céu. E a terra come tudo. A terra come tudo. Porque quem nos fez não foi homem, pecador. Quem nos fez foi Jesus. Foi as mãos dele. Com todo amor e carinho, Jesus nos fez. E a gente reclama de tudo na nossa vida. Que não tá bom. Então, o nosso corpo é para glorificar o Senhor. O nosso corpo é para glorificar o Senhor. Nós somos. A palavra do Senhor fala: ou não vós, que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo. Espírito Santo, que habita em vós. Estamos glorificando a Deus com o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo? Estamos. Ô crente, crente, tu tá glorificando a Deus no teu viver, no teu vestir? Tu tá glorificando a Deus? Tu tá deixando o Espírito Santo de Deus te dominar? Ou tu tá deixando, aliás, a carne dominar? Medita aí nessa palavra. Todas as coisas me são lícitas, porém nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas porém não me deixarei dominar por elas. Que lindo, né? Palavra forte, linda, maravilhosa, abençoada do Senhor. Porém, eu não me deixarei me dominar por elas. Quem está dominando é a carne e a corrupção da carne. Ou o Espírito Santo de Deus que está te dominando? Hã? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Medite aí nessa palavra que é muito forte. Vá lá para Coríntios. Vá lá para Coríntios 6.
capítulo, versículo 12 em diante. Que Deus ainda mais vai falar ao seu coração. Essa palavra que Deus trouxe ao meu coração hoje. Para estar, né, aqui está compartilhando, falando